Fala aí, galera do nono ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 25 e 26, que fala aí sobre o governo militar, né? Sobre Castelo Branco, né? Os três primeiros presidentes do Brasil no período militar, Castelo Branco, nós temos Costa e Silva e Médici, tá? Mas fiz aqui um resumão aqui no slide para vocês poderem compreender um pouquinho desse período histórico. Mas voltando um pouquinho na nossa memória, para nós falarmos sobre esse período, temos que entender como que estava o mundo nesse contexto, né, da Guerra Fria, esse momento da Guerra Fria, momento aí que nós temos a chegada dentro dessa década, né, a chegada do homem à Lua, a disputa da guerra espacial, nós temos a guerra do Vietnã, nós temos aí um posicionamento brasileiro, o Brasil, dentro desse contexto, estava se posicionando ao lado da Rússia e da China. Então, houve aí um tanto de alguns problemas relacionados ao Brasil no âmbito internacional, algumas dúvidas até mesmo dos americanos quanto ao comprometimento do Brasil dentro do contexto da Guerra Fria. Além disso, dentro do Brasil nós temos aí a renúncia de Jânio Quadros, né, que sucedeu Juscelino Kubitschek. Ele renuncia após, se não me engano, 7 meses de governo. Ele renuncia e aí João Goulart, ele aqui na parte de baixo, né, que fala sobre 1963, que é realizado um plebiscito, né, popular, que faz a volta aí do presidencialismo, né? Mas João Goulart tem aquele problema com os militares, se ele assume, se ele não assume, e aí entra a questão do parlamentarismo no Brasil, né? Nós temos aí as lutas dos operários, né? A criação de uma única frente de luta sindical. Em 62 é aprovado aí o Estatuto do Trabalhador Rural. Também nós temos aí João Goulart apresentando o plano trienal, que pretendia, por meio de cortes de gastos públicos e da realização de uma reforma de base, né, reduzir a inflação e a desigualdade social. Nós temos algumas mudanças que João Goulart começa a implementá-las, né, até mesmo porque ele começa a ganhar poderes como presidente, né, a partir do plebiscito de 63. A conjunção aí desses fatores terminaria de conduzir ao nacionalismo reformista, né, de João Goulart ao fracasso. O estopim do golpe militar aconteceu lá em março de 64, quando Jango, após um discurso inflamado no Rio de Janeiro, determinou aí a reforma agrária e a nacionalização de refinarias estrangeiras de petróleo. 31 de março, os militares iniciam a tomada do poder e 2 de abril o presidente João Goulart partiu aí de Brasília para Porto Alegre tentando um exílio no exterior. Ele não fez nenhuma resistência. Beleza. Dito isso, né, iremos iniciar aí falando um pouco sobre o golpe militar. Né? O que foi o golpe militar de 64? O mundo passava pela Guerra Fria, como nós já falamos anteriormente, né? A disputa do bloco comunista e do bloco capitalista, e muitos temiam aí que João Goulart se alinhasse com o comunismo soviético ou chinês, que era um fator aí de receio tanto dos brasileiros quanto de muitos brasileiros, né? De alguns grupos brasileiros, quanto também dos militares, dos americanos. Muitos dos seus aliados eram de fato progressistas de esquerda. Isso ameaçava o projeto de desenvolvimento almejado aí por vários setores conservadores. Tá? Também nós temos aí as reformas de base, né, que ele queria implantar, né, reforma agrária, enfim, reformas tributária, eleitoral, tá? E seus opositores, eles aproveitaram
né, desse momento para poder tirar ele do poder e ter aí e não estimular a generalização moral e a anarquia, beleza? Então, em linhas gerais, o modelo político dos governos militares, em linhas gerais, tá? Aqui eu estou abrindo um parêntese aí para nós falarmos de forma geral, tá? Os governos militares, eles impuseram aí um governo baseado na centralização do poder, tá? E no fortalecimento do executivo, controle de estrutura partidária dos sindicatos e também a censura aos meios de comunicação e a repressão a quaisquer formas de oposição, beleza? O termo federação foi colocado aí à parte, né? Foi se tornando uma ficção porque realmente havia uma centralização total do poder na mão do poder executivo, tá? Eliminaram-se aí as eleições diretas para presidente e também para governador de estado. Os prefeitos dos municípios passaram a ser nomeados pelo Poder Central, tá? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles foram obrigados a abandonar suas funções e também a toda hora eram criados atos institucionais complementares. E isso é muito importante para vocês saberem, porque os atos institucionais eles vão reger esse período militar, tá? Esse período aí da ditadura. Eles vão reger porque são decretos feitos pelo Poder Executivo, onde valia para todo o território nacional, tá? Os partidos políticos foram extintos e surgiram aí apenas dois partidos, o Arena e o MDB. MDB que era o partido de oposição, tá bom? Isso aí a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá bom? Então, vamos lá. Dentro desse modelo político, né, que nós temos aí dos governos militares, nós temos também a lei de greve, que foi criada proibindo aí qualquer tipo de greve de natureza política, isso porque política e religiosa, né? Isso para suprimir movimentos populares que viessem a surgir. Nós temos também jornais que foram ocupados, né? De acordo com a lei da imprensa, né? A lei de segurança nacional, e foram realizadas aí prisões arbitrárias, tá? E foi também em 1969 a 70 criado aí o DOI-CODE, que é o Departamento de Operações e Informações do Centro de Operações de Defesa, tá bom? E aí nós entramos no primeiro presidente, tá? Que é o Marechal Castelo Branco, que é muito importante nós falarmos sobre o início aí desse período militar, tá? Que ele foi indicado, né, como presidente da República pela junta militar golpista, junta militar que tomou posse, né? O Marechal ele era considerado um militar de tendência moderada, e aí eu explico para vocês, né? Existiam dois tipos de viés dentro do campo militar, os moderados e também os radicais. Os moderados eles acreditavam, né, que eles deveriam ficar no governo durante um tempo, não durante todo o tempo, né? Durante o tempo eles achavam que eles poderiam ficar ali e após resolverem os problemas aí dos comunistas, eles devolveriam o poder ao povo. Já os outros, né, da ala mais radical, eles queriam se manter no controle do poder até erradicar totalmente o problema aí do comunismo, né, dentro do Estado brasileiro. E só assim eles poderiam, e eles acharam, né, que eles não deveriam devolver o poder assim tão rápido e tão fácil para a população, beleza? Então eram dois grupos, né? Primeiro o da ala moderada, que foi Marechal Castelo Branco, né? Ele instituiu aí o ato institucional número 2, tá? Que ampliou significativamente aí o poder do Executivo Federal, estabeleceu as eleições indiretas para presidente da República, extinguiu todos os partidos políticos. Então, a partir dele, né, a partir do AI-2,
né? Apesar que quando houve o golpe militar foi feito aí o AI-1, né? Que começou a, a perseguição, foi quando começou a perseguição a todos que eram ligados ao, ao, ao governo de Jango, né? E também esse AI-1, né, que foi feito lá em 9 de abril, né, de 64, caçou aí os cargos dentro do governo de militares e civis que eram ligados a Jango, tá bom? Então, beleza. Também ele promulgou o AI-4, obrigando aí o Congresso a discutir e aprovar a nova Constituição com características autoritárias. Tá? Isso aí nós vamos ver essa Constituição mais para frente. Tá? Ele também ele implantou o arroxo salarial e a diminuição dos salários, dos salários dos servidores. Durante o governo de Castelo Branco, é importante nós falarmos sobre o plano de ação econômica do governo, né, conhecido aí como PAEG. O PAEG ele foi um plano que consistia, né, em acabar com a inflação, diminuir a inflação aí, atacando os gastos públicos e também diminuindo os salários dos servidores, tá? E por outro lado também conhecer um pouco sobre a dívida pública, organizar um pouco a dívida pública para tentar manter a inflação controlada, tá? Também foi criado aí o FGTS, que era o Fundo Garantidor por Tempo de Serviço, que foi criado por ele também, com o objetivo aí de segurar ou de acabar com aquela questão da estabilidade do emprego. Foi criado um fundo onde, a partir desse fundo, o trabalhador e o patrão depositariam uma porcentagem do valor do salário, né, ali, e durante um tempo, quando o funcionário fosse mandado embora que não fosse por justa causa, ou para comprar casa própria, ele poderia sacar esse dinheiro, tá bom? Então, falando aí também sobre os dois partidos, né, que ele acabou com o pluripartidarismo e criou somente dois partidos, que era o Arena e o MDB, tá? Foram criados a Aliança Renovadora Nacional e o Movimento Democrático Brasileiro, tá? O MDB ele era um partido mais não era uma oposição ferrenha, né? Era uma oposição permitida, né? Moderada, né? Que na verdade não fazia uma oposição muito ferrenha ao governo aí do Marechal Castelo Branco, tá? Em 1967 foi estabelecida aí a Constituição para o país, né? Um modelo que consolidou o poder dentro do executivo, tá? E também delimitou aí as regras para a próxima eleição, que seria uma eleição indireta para presidente no ano seguinte, tá? Onde que nós temos o estabelecimento aí do governo do Marechal Costa e Silva, tá? Que Marechal Costa e Silva, que foi de 67 a 69, beleza? Nós temos aí a destacar, né, o avanço do processo da institucionalização da ditadura, né, as entranhas do governo começou a ser trabalhada pelas leis, né, feitas por Costa e Silva, beleza? Também direcionada aí pelo Castelo Branco. E aí nós temos nesse governo onde ele buscou combater os três principais focos de oposição, né? Os partidos influentes, né? Os grupos de organização política de esquerda e os estudantes universitários, beleza? Como que ele fez isso? O professor, como que ele conseguiu fazer isso aí? Ele começou a perseguir esses movimentos através do CNI. Foi criado o Serviço Nacional de Informação. O que é isso, professor? Foi criado um grupo próximo ao presidente que estaria fazendo aí
investigações sobre pessoas e membros desses partidos, desses grupos sociais que, teoricamente, seriam contrários ao regime militar. E aí ele começou a perseguição a esses grupos que, já nesse período, alguns desses grupos começaram sim a sair do Brasil para fazer treinamentos em Cuba, Rússia e também na China. Começaram a fazer treinamentos de guerrilha, aonde nós temos o início do processo da guerrilha dentro do Brasil em 68, quando há um endurecimento do regime militar. No ano de 1968, né, nós temos várias manifestações que começam a acontecer dentro do governo de Costa e Silva, tá? Manifestações essas feitas por estudantes, né, que queriam, até mesmo foi marcada aí a chamada passeata dos 100 mil, tá? Com participação de vários estudantes que cobravam do governo uma posição sobre os problemas estudantis. Muitas manifestações de oposição, manifestações contra as possíveis privatizações das universidades. Várias manifestações estavam sendo feitas contrárias ao governo, começando a questionar a autenticidade do governo, porque até então eles iriam tomar o poder e posteriormente passar esse poder adiante, mas eles começaram a centralizar o poder, tirando bem as liberdades. A partir de 68, que nós temos a chamada guerrilha, né, a oposição armada contra o poder, contra os militares, e também o aumento das manifestações. Foi no dia 13 de dezembro de 1968, foi feito aí, assinado e publicado o chamado AI-5, que era o ato institucional número 5, né, que fechou o Congresso Nacional, tá? E considerando aí esse governo, né, de Costa e Silva, foi considerado o pior de todo o regime, né? Na verdade, principalmente o AI-5, porque o AI-5 ele teve medidas um pouco mais duras, né? Seu mandato foi interrompido por uma grave doença, um derrame, né, cerebral, impossibilitando aí de governar. Seu governo foi substituído por uma junta militar. E aí tem aqui, ó, um pouco sobre o que aconteceu no AI-5, tá? Vamos lá. O AI-5 ele concedia poderes ao presidente da República para dar recesso à Câmara de Deputados, Assembleias Legislativas Estaduais, Câmaras de Vereadores Municipais. No período do recesso, o Poder Executivo Federal assumiria as funções destes poderes e legislativos também. É importante nós dizermos que um pouco em 67, né, quem ganhou na sua maioria nas lideranças dos estados foi a oposição, e isso também desagradou muito o governo de Costa e Silva, tá? Concedia poder também ao presidente da República de intervir nos estados e municípios sem respeitar as limitações constitucionais. Concedia o poder do presidente da República para suspender os direitos políticos pelo período de 10 anos de qualquer cidadão brasileiro. Isso fez com que também muitos tivessem que fugir do Brasil, né, para se refugiar em outros países. Concedia poder ao presidente da República para cassar mandatos de deputados, né, federais, estaduais, vereadores, proibia manifestações populares de caráter político, suspendia os direitos, né, do habeas corpus, e também, em casos de crime político, crime contra a ordem econômica, segurança nacional e economia popular. Se vocês pararem para pensar, né, alguns termos aqui são bem abrangentes, né? Crime contra a ordem econômica, o que é isso, né? Segurança nacional. O de segurança nacional, nós podemos até dizer que eles alegavam que os comunistas eram contra o regime, né? Podemos dizer assim. Enfim, né? Impunha uma censura prévia a jornais, revistas, livros, peças de teatro e música, tá? Então, nós temos aí
uma total censura dentro do AI-5. O AI-5 foi o auge da coerção e da demonstração de poder do Estado, beleza? E andando um pouquinho mais adiante, nós temos aí o governo de Médici, que vai de 69 a 74, né, após o afastamento de Costa e Silva, tá? Então, nós temos aí no governo Médici, ele conseguiu apaziguar os quartéis e permitir que as aspirações, né, interesses dos militares direitistas radicais se expressassem em seu governo, né? Então, o governo Médici ele é um pouco característico, ele tem algumas características um pouco diferentes, porque o período aí, embora ainda houvesse a disputa contra os guerrilheiros, né, e alguns problemas ainda, mas devido à repressão que foi feita sobre os meios de comunicação e também sobre a boa parte da população, o governo Médici teve um pouco mais de liberdade, né, para poder trabalhar, apesar de tudo isso, né? O governo Médici foi o período que se registraram aí os maiores índices de desenvolvimento e crescimento do país. Por que, professor? Porque Médici ele lançou mão de uma organizada política econômica, tá? Onde ele conseguiu, através do que nós chamamos de milagre econômico, né? Onde ele desenvolveu o país até que o país chegou a crescer, né? Na verdade o Brasil cresceu cerca de 10% ao ano, tá? Uma inflação totalmente controlada, beleza? Durante o governo dele, o Brasil ele funcionou muito através de entrada de capital externo, através de muitos empréstimos que foram feitos e grandes obras faraônicas, tá? Onde a economia do Brasil ela cresceu muito, né? Embora houve aí diversos tipos de problemas aí como consequências dessas ações de Médici, que nós vamos ver. Mas o que aconteceu? A região, né, pouco conhecidas e habitadas do país, como a Amazônia, a região centro-oeste, receberam um estímulo governamental para serem exploradas economicamente. Então, a Zona Franca de Manaus, né, a região centro-oeste começou a florescer, né? O econômico ele teve o seu auge, né, de 69 a 73 e tendo aí era sustentado aí por 3 pilares principais, tá? A concentração de renda, que era marcado pela redução do poder aquisitivo do salário e a criação de novos impostos, tá? Como por exemplo a criação do IPI, né, que era imposto sobre produtos industrializados, né? Nós temos a expansão do crédito ao consumidor, que serviria como para ampliar aí a demanda de bens duráveis, casa, automóvel, né, eletrodomésticos, possibilitando a participação da classe média nesse patamar de consumo. Porém, com o aumento do dinheiro em circulação, a taxa de juros e a inflação tendiam a aumentar constantemente. Isso fez com que os próximos governos tivessem problemas com a inflação, tá bom? E a abertura externa da economia brasileira, né? Englobava aí tanto os incentivos de exportação como também atrativos para investimentos estrangeiros no Brasil. Foi extraordinário o número de pequenas e médias empresas nacionais que entraram em falência nesse período, devido ao problema de competitividade com os outros países, tá? Mas também durante esse período, né, se causou aí uma sensação, né, para a população de que o Brasil estava decolando e indo muito bem, porque havia aí praticamente o pleno emprego durante esse período, né, onde as empresas disputavam, né, os empregados, né, mas isso durou alguns anos,
Por outro lado, né, os empréstimos, né, estrangeiros geraram aí uma dívida externa enorme, elevada, custosa aí, que bloqueou aí por décadas o crescimento e desenvolvimento sustentável do país. A seleção tricampeã também do mundo é usada como propaganda do regime, né? Até aqui no nosso livro também vem mostrando sobre o slogan, né? Ninguém segura esse país. E também teve uma outra, né? Brasil, ame ou deixe. Enfim, apesar de ser considerado um dos presidentes mais populares da ditadura, Médici não conseguiu que a linha dura tivesse um sucessor. O candidato mais forte era general Ernesto Geisel, que fazia parte aí do grupo da Sorbonne, que era aquele grupo da linha moderada, tá? Então havia a linha moderada e a linha mais dura, os mais radicais, tá bom? Galera, chegamos ao final de mais um capítulo. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, tá? Trouxe os principais pontos de cada presidente, beleza? E aguardo vocês na próxima aula, valeu? Grande abraço, fiquem com Deus e tchau!